Paz e bênção, estamos começando mais um IBU-Cast, primeiro de 2025. Muito obrigado porque você está aí acompanhando conosco. Já peço que você acione o sininho de notificação, já deixe o seu like, já compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor, as suas amizades, sua família, para que participe também desse podcast. Você pode também interagir conosco pelo chat. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, interaja conosco e dessa forma você também já vai estar concorrendo a lindos brindes que estão aqui. Você pode ver aqui, nós temos da Giovanna Brownie, nós temos muitos brownies deliciosos. Temos aí 2 panetones de uma marca muito conhecida. Temos também aqui um trabalho em crochê que você pode adquirir, você pode ganhar, tá? Muito lindo. E temos aí 2 livros, Café com Deus Pai e Manhã com Deus, e uma Bíblia que você vai estar concorrendo no final do podcast. Nós vamos sortear todo esse material para você que está conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Nós somos a Igreja Batista União e estamos aqui para interagir com você, ok? Eu quero começar esse podcast, quero começar esse IBU-Cast com uma oração. E é uma oração que está lá no Salmo 51, Salmo de Davi, que diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Nosso tema de hoje é vida cristã saudável. A nossa intenção é que você, a partir desse momento, cultive uma vida cristã totalmente mudada, totalmente transformada, saudável, começando esse novo ano, amando mais ao Senhor, lendo mais sua palavra, buscando intimidade com o Senhor. Essa é a nossa intenção. Aqui conosco, nessa roda de conversa, nós temos o pastor Moisés Cabete, está aqui conosco, e o pastor Joctan Paiva, que vão estar aqui trabalhando esse tema conosco. Eu já quero passar aí para o pastor Moisés Cabete para fazer o seu cumprimento nesse início de programação. Boa noite, Átila. Boa noite, pastor Joctan. Boa noite a todos que nos assistem. Eu estou com uma grande expectativa de que essa noite será bem especial e nós vamos compartilhar com vocês um assunto muito importante, que é vida cristã saudável. Então esteja conectado conosco, ainda dá tempo para você convidar amigos, familiares, para que a gente tenha uma excelente participação e, com isso, logo mais, tenhamos uma experiência maior com Deus. Muito bem, também temos então, como eu disse, o pastor Joctan Paiva, o pastor presidente da Igreja Batista União, e também vai dar a sua saudação inicial. Paz e bênção, meus irmãos, é muito bom retornarmos com os podcasts. Esta é uma ferramenta da nossa igreja, da tecnologia, que pode ajudar muito você, porque você está aí talvez no seu local de trabalho ou talvez esteja em casa e você pode agora estar sendo instruído. Recomendo para você, se você tem parentes que ainda não são evangélicos, não são cristãos, que você mande agora o link, que você convide, porque essas pessoas vão ouvir de Deus. Não estaremos aqui agredindo ninguém, estaremos aqui tentando explicar para você que é muito importante que você cresça, se desenvolva na sua fé, no conhecimento de Jesus, sendo um crente saudável e não apenas um religioso de aparência. Deus abençoe nesta noite, seja muito bem-vindo. Dizemos para você que, em nome de Cristo, nós amamos você. Muito bem, nós continuamos aguardando que você
faça contato com seus amigos e seus familiares. Interaja conosco. Se você estiver em Manaus, nós estamos em Manaus. Mas se você estiver em qualquer lugar do mundo e quiser interagir conosco, entre nas nossas redes sociais e faça a sua pergunta, faça o seu comentário e dessa forma você vai estar interagindo conosco nesse podcast, no IBUcast, primeiro IBUcast de 2025. Muito bem, eu quero começar fazendo uma introdução. A sociedade, ela vive em busca de uma vida saudável. As academias estão cheias, restaurantes servem alimentação equilibrada e saudável, supermercados, farmácias, empórios vendem vitaminas e suplementos, tudo para que as pessoas possam ter uma vida saudável. Para que os seus clientes também tenham uma vida muito saudável. Mas assim como as pessoas buscam naturalmente qualidade de vida, o cristão deve buscar uma vida cristã saudável. Afinal, é esse o nosso ponto de discussão hoje. Hoje é o nosso ponto de comentário hoje, nesse IBUcast. Uma vida cristã saudável. Como está a sua vida cristã saudável? Como é que está o seu desenvolvimento? Como é que está a sua intimidade com Deus? Talvez você pergunte e queira perguntar hoje para os nossos pastores como eu devo fazer para ter uma vida cristã saudável. Então, hoje à noite, nós vamos procurar tirar todas as suas dúvidas e, é claro, deixar você bem a par desse assunto. Eu quero começar já falando ao pastor Joquitã Paiva, dizendo o seguinte: pastor, partindo do novo nascimento em Cristo Jesus, todo cristão deve crescer espiritualmente, certo? Então, como um bebê espiritual pode se tornar um crente maduro e saudável? Então, antes da resposta, né, só relembrando para você que você pode fazer perguntas. Talvez nós tenhamos a oportunidade de responder. Pode ser que não dê para responder todas as perguntas, mas responderemos o máximo de perguntas que nós pudermos. Nós temos toda uma equipe trabalhando por trás e essa equipe está preparada. Se você quiser mandar as suas perguntas, nós vamos com certeza passar aqui. Como disse o pastor, talvez não consigamos todas, dependendo do universo de pessoas que vai perguntar. Mas algumas perguntas certamente nós vamos conseguir responder. Sim, pastor, sua pergunta. Então, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque um dos homens mais sábios entre os judeus era Nicodemos. E Nicodemos chegou para Jesus perguntando como é que ele poderia, encontrar a salvação. E Jesus falou para ele: olha, você precisa nascer de novo. Embora ele fosse sábio, já um homem de idade, ele não entendeu essa mensagem, porque é um pouco complicada. Nós pensamos que assim, a pessoa aceita Jesus e ela continua exatamente como ela está. Mas a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, e Jesus explicou isso para Nicodemos, você nasce de novo. Isto é, você se torna um bebê, uma criança, no âmbito espiritual. Não importa a sua idade cronológica, você vai começar uma vida com Deus. Algumas pessoas têm a felicidade de nascer num lar evangélico. Então, essas pessoas, digamos assim, são mais privilegiadas porque desde pequenas elas já são ensinadas sobre a igreja, sobre as escrituras, a oração, a palavra de Deus. Mas outras pessoas aceitam Jesus já no transcorrer de suas vidas. Alguns aceitam Jesus até quase no final da vida. E o que acontece? A Bíblia diz que, independente da sua idade cronológica, você aceitou Jesus, você nasceu de novo. Isso é, você se tornou uma criança, não é? Você se tornou um bebê. Então, olhe para a vida de um bebê. O bebê precisa de cuidado, o bebê precisa ser ensinado, o bebê precisa que você invista quando ele vai crescendo na educação, no conhecimento. Se você quer que ele seja uma pessoa entendida, você vai alimentá-lo com materiais que vão ajudá-lo a ser uma pessoa desenvolvida no seu pensamento. Isso também é verdade na vida cristã.
Se você aceitar Jesus e você se torna um mero assistente dos cultos, você vai estar estagnado. Você não vai experimentar um crescimento. Digamos assim, você vai continuar, você está salvo? Sim, mas você vai continuar uma criança. Imagine alguém com 60 anos e ainda tomando leite na mamadeira, né, sendo carregado no braço. Não tem condições, porque ele já é um adulto, já é um ancião. Né? Então, o que acontece? Você aceitou Jesus, ali começa a sua caminhada cristã. E o que nós ensinamos e entendemos que a Bíblia ensina e Deus quer? Que você vá crescendo, vá se desenvolvendo, vá conhecendo melhor a palavra de Deus, vá orando mais, você vá participando mais do trabalho, dos cultos, das missões, daquilo que a igreja faz. Por quê? Isso se chama maturidade. Você vai crescendo. Então, não confunda crescer espiritualmente com ser mais salvo ou menos salvo. Não é isso. Né? Você é salvo e vai para o céu. Uma pessoa que aceita Jesus, por exemplo, no fim da sua vida, no leito de hospital, ela vai para o céu. Ela não teve oportunidades. Mas se você está tendo oportunidade, cresça, se desenvolva. Hoje nós enfrentamos um problema bem grave no nosso país. Nós vemos um país com muitos evangélicos, mas nós poderíamos dizer que são muitos os que ainda são crianças espirituais. Não conhecem quase nada. Nesse quesito de crianças espirituais, a gente pode incluir ali aquele texto da palavra de Deus que diz: quando eu era menino, eu agia como menino, fazia como menino, ou seja, continua sendo um menino, mas com um tempo bem largo, digamos, bem grande de igreja. É interessante que Paulo, não é, disse isso exatamente nesse contexto que você está falando. Ele estava falando para uma igreja, que era a igreja de Corinto, a igreja mais problemática do Novo Testamento. E Paulo estava falando: olha, vocês estão brigando aqui por dons, por posição, por serem mais importantes. Vocês estão brigando porque querem uns ser de Paulo, outros de Pedro, outros de Jesus, né? Vocês estão brigando porque vocês ainda são meninos. Né? Ele não disse que eles não eram salvos, mas ele disse: vocês não cresceram, não se desenvolveram. Então ele disse: quando eu era menino, ele está falando agora da sua idade cronológica, né? Eu falava como um menino, fazia coisas como menino, mas eu cresci. Quando eu cresci, eu passei a fazer as coisas como um homem, como uma pessoa crescida. Então, o que se espera de um cristão? Ele nasce de novo, ele vai começar a sua vida cristã. E depois nós queremos que ele cresça, se desenvolva, participe, seja efetivo na igreja, contribua, faça evangelismo, quem sabe se forme no ministério, seja um missionário, enfim, ele precisa crescer, se desenvolver dentro da área que Deus vai colocar para cada um. Não é porque cada um recebe de Deus a área que ele tem que atuar. Muito bem, a gente pode ver então que tempo de igreja não quer dizer que você tenha uma maturidade espiritual. Você pode ter muito tempo de igreja, mas está ali ainda, digamos, como uma criança espiritual que precisa crescer, ok? Muito bem. Deixa eu passar aqui para o pastor Moisés Cabete, então. Eu tenho aqui para o pastor Moisés Cabete a seguinte pergunta: o senhor, pastor, tem atuado em nossa igreja há quanto tempo? O senhor tem de igreja? Ministério? Desculpa. Ministério Pastoral, 22 anos. 22 anos, muito bem. Atualmente o senhor está trabalhando com os adolescentes, né? E aí a pergunta é essa: como o senhor percebe essa maturidade espiritual nessa faixa etária? Ou seja, vamos pensar aí tanto biologicamente quanto espiritualmente. Como é que está o crescimento dos nossos adolescentes? Essa pergunta é bem interessante porque, às vezes, nós pensamos
que maturidade virá só na fase adulta ou derradeira da vida. Mas eu não penso assim. Eu olho e vejo que em todas as faixas etárias a pessoa pode adquirir níveis de maturidade. E na adolescência, o adolescente pode sim passar por essa fase da vida experimentando maturidade, experimentando um crescimento, que pode ser espiritual, emocional, social. E aí eu lembro do que Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus tem um nível e uma qualidade de vida especial para os seus filhos, para os seus servos, inclusive adolescentes. Então, quando se fala em vida abundante, se fala numa vida plena, numa vida feliz, numa vida bem-sucedida, numa vida virtuosa. E eu oro e peço que cada adolescente que está me assistindo agora tenha maturidade, sim, nessa faixa etária da vida. Para que isso aconteça, ele precisa desenvolver algumas disciplinas, dentre elas no campo espiritual, como a leitura da palavra. Então, o adolescente precisa ler a Bíblia, meditar nas Escrituras, aplicar esses ensinamentos na sua vida. Quando eu vejo um adolescente que tem compromisso com a Bíblia, com a palavra de Deus, ele é diferenciado. Ele pensa diferente, ele fala diferente, ele se comporta diferente. Por quê? Porque a palavra de Deus está fazendo diferença na vida desse adolescente. Então, ele tem que orar também, tem que se consagrar, tem que ter um testemunho de vida condizente com uma pessoa que é serva de Deus. Então, se ele conseguir colocar em prática esse exercício de vida devocional com leitura da palavra, oração e uma vida em santidade, consagração a Deus, com certeza ele vai passar por essa fase da vida experimentando maturidade. E também existem as práticas que eu chamo de comportamentais. Ele precisa ser uma pessoa que respeite pai e mãe, uma pessoa dedicada aos estudos, uma pessoa que desenvolva boas amizades, porque isso também vai contribuir para a maturidade dele. Ele precisa desenvolver boas virtudes como a obediência, a honestidade, a solidariedade, a gratidão, o amor, o perdão. Então, quando o adolescente, mesmo nessa fase da vida, ele consegue colocar essas orientações que eu estou falando em prática, com certeza você vai olhar e vai dizer, esse adolescente, estando aos 12 anos ou aos 17 anos, que é a faixa etária da adolescência, você vai dizer, esse adolescente ele é maduro, ele é diferente, ele é experimentado, e ele vive a vida abundante que Deus tem e quer para os seus filhos. Muito bem, você consegue, já passo para o pastor Joquitã, você consegue perceber a profundidade dessa questão exatamente de maturidade, de crescimento espiritual nessa faixa etária dos adolescentes. É importante, se você tem um adolescente na sua casa, se você tem um jovem já, quase jovem, né? É bom que você trabalhe isso também, porque a igreja faz a sua parte. Nós temos um pastor aqui exclusivo para essa faixa etária. Porém, um trabalho maior é em casa. Você, que é pai e mãe, deve pastorear esse adolescente para que ele possa realmente se desenvolver na sua fé e possa ter uma vida cristã saudável. Pastor Joquitã gostaria de comentar. É aquilo que eu falei no início, né? Você precisa entender que a idade cronológica, ela não é a mesma idade espiritual. Então, por exemplo, um adolescente, ele pode ser muito mais maduro espiritualmente do que uma pessoa que já tem idade ou talvez tenha até mais tempo de igreja. Por isso que é muito importante, o quanto antes, a gente começar a desenvolver, né? Não é que exista nível de salvação, mas o desenvolvimento da salvação, né? A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, não fique estagnado. E como foi dito aqui, a gente aproveita aqui essa oportunidade, nossa igreja trabalha muito a parte das crianças, dos adolescentes. Por quê? Porque aí começa realmente a maturidade. Se o adolescente amadurece espiritualmente, ou ele está em amadurecimento espiritual, ele vai ser um bom filho,
não é? Ele vai ser um bom profissional, ele vai ser um bom estudante, ele vai dar menos trabalhos, ou talvez quase nenhum, para os pais. Então, meu irmão, minha irmã, aqui como pastor, eu quero recomendar para você, tragam suas crianças, tragam seus filhos, né? Nossa igreja investe muito. Temos um departamento infantil muito preparado, temos os adolescentes, inclusive 2 classes, né? Porque são adolescentes diferentes, de 12 a 14, não é isso? De 12 a 14, que a gente chama de classe Start, e de 15 a 17, classe Âncora. Então, são 2 fases aí que parecem iguais, mas não são, né? Então, aproveitem. Mas também nós, os adultos, não podemos relaxar, né? O cara fala assim, não, eu sou adulto, já sei tudo. Em matéria cristã, nós vamos crescer até o dia que nós formos nos encontrar com Cristo. Muito bem, nós queremos mandar um abraço para o diácono Ivan, né? Está aí já linkado conosco. A irmã Ademildes Salles e Euler Carvalho, lá de Joinville, em Santa Catarina. Grande abraço, abraço apertado aí, saudade de vocês, que Deus abençoe vocês e que vocês estejam vivendo uma vida cristã muito saudável nesse lugar gostoso chamado Santa Catarina. Na escola onde eu trabalho, né, na IBAN, eu utilizo muito o livro de Provérbios para trabalhar as devocionais. Eu julgo ser um excelente livro para a gente trabalhar essa questão do conhecimento bíblico, mas também na maturidade. Por quê? Porque ali tem ensinamentos, como disse o pastor, em que você tem que obedecer aos seus pais, ser uma pessoa correta, ter um caráter organizado, mas bem firmado. Então, esse livro me parece muito bom, né, pastor Cabete? O que o senhor acha? Com certeza, o livro de Provérbios são ensinamentos que contemplam as diversas áreas da vida de uma pessoa, e se um adolescente tiver o interesse de ler esse livro, vai com certeza aprender muitas orientações, muitas lições. Isso vai fazer diferença na vida dele e na vida das pessoas que estão próximas, da sua família, dos seus colegas de aula, na igreja. Sempre que um adolescente ler a Bíblia e vivê-la, a palavra de Deus vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Muito bem, estamos então só iniciando o IBUcast 2025, primeiro IBUcast de 2025 aqui da Igreja Batista União. Se você não conhece nossa igreja, faça uma visita, conheça toda a nossa estrutura, conheça todo esse trabalho, esse ministério aqui. Como disse o pastor, nós temos um ministério para crianças, para adolescentes, para jovens, para casais, para famílias, para melhor idade também. E temos uma gama de outros trabalhos que nós oferecemos nesse contexto da Igreja Batista União. Nossos cultos também acontecem aos domingos, às 8h30 da manhã, nós nos reunimos, e também às 17 horas e depois outro às 19 horas. E às quartas-feiras nós temos os nossos cultos de crescimento cristão. Aí você vai aprender doutrina, vai aprender também da palavra e vai crescer espiritualmente com certeza, ok? Vamos seguir aqui então com as perguntas. Pastor Joquitã, o senhor citou em uma das suas ministrações uma frase que eu anotei, né, tive o cuidado de anotar, exatamente para que a gente pudesse ter uma visão ampliada do que o senhor quis dizer com isso. O senhor disse o seguinte, abre aspas, quando você vive na dimensão de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Fecha aspas. Porque assim, as pessoas às vezes não vivem a vida cristã. Elas, quando precisam, né, de alguma coisa, aí elas correm para, de alguma maneira, orar, pedir, vão lá no monte, vão na igreja. Falta exatamente a maturidade, a continuidade, né? Nós, quando dissemos isso, estávamos falando sobre Jacó, quando estávamos falando, sobre Isaac, quando Isaac, não é, envia, não é,
ali para o seu servo, e depois Jacó, ele vai, não é, para também buscar uma noiva, mas o servo de Isaac, ele está procurando. Então, Deus providencia, né, para que Raquel apareça ali na hora certa, no momento certo, porque Deus está no controle de toda aquela situação. Né? Deixa eu só lhe falar. Algumas pessoas, até mesmo crentes, podem dizer que uma situação dessa foi, entre aspas, sorte. Ou coincidência, né? Ou coincidência. É. Né? Mas aí é que está a diferença, né? Quando você vive na dimensão espiritual, na dimensão de Deus, ou seja, cada dia você está crescendo, cada dia você está se alimentando. Porque assim, não adianta você fazer uma meta, entendeu, Átila? Você é professor, você sabe disso, pastor Cabete também. Não adianta você fazer uma meta que ela não é mensurável, ou seja, você não pode conseguir. Então, às vezes, você está realmente muito entusiasmado, mas você forma um plano de crescimento que você não vai conseguir, né? É como uma pessoa que nunca fez academia e na primeira vez que ela vai fazer, ela quer passar o dia todinho na academia. Ela não vai conseguir porque ela precisa ter uma programação para isso. Então, a mesma coisa. Se você vai crescendo diariamente, vai crescendo na sua vida espiritual, as coisas vão acontecendo naturalmente. Não é uma questão de sorte, não é uma questão só de você estar clamando, porque a Bíblia diz que quando a gente ora, Deus já conhece. Não é interessante isso, né? Deus conhece o que eu vou pedir, mas Ele está esperando que eu peça. Mas Ele já conhece, não é? Ele tem conhecimento dessa situação. Então, é muito importante que a gente viva nesse crescimento. É muito triste a gente ver na nossa nação, Átila, hoje os evangélicos, com o número que nós temos, que é um número impressionante, né? Nunca na história se conseguiu um número desse. Nós somos hoje, se as últimas estatísticas estiverem certas, cerca de 40% da população. Eu estou falando evangélicos, né? Eu não estou falando cristãos, porque cristãos são muito mais que isso, né? Mas os evangélicos. Mas aí nós vemos pouca diferença exatamente porque falta crescimento. Né? São meninos espirituais, como a Bíblia diz, são levados por qualquer vento de doutrinas, né? São levados por qualquer coisa, corre para cá, corre para acolá. Ele não tem um crescimento, porque você que é crescido, você que é maduro, você sabe que Deus está aí na sua casa agora. Ele não está só no monte ou na igreja, você tem que buscar aí dentro da sua casa, no ensinamento dos seus filhos, orando nas refeições, juntando talvez para fazer um culto devocional. Então, essa diferença de crescimento é muito importante. Nós precisamos entender isso, porque senão nós teríamos, vamos dizer, uma pessoa com 50 anos, mas agindo como uma criança de 5. É totalmente anormal um negócio desse, né? Muito bem. Pastor Cabete, quer comentar alguma coisa a respeito? Está tranquilo. Tranquilo, ok. Vamos lá. Então, seguindo. Pastor Moisés, a pergunta é o seguinte: qualidade de uma vida cristã saudável passa por ter intimidade com o Senhor? O senhor concorda com isso? Sim, com certeza. Tem um texto bíblico que me fala muito sobre essa questão de intimidade, que é o Salmo 25:14, quando Davi diz, né, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, intimidade está ligado a um nível profundo de relacionamento que você desenvolve com Deus. E é justamente isso que Deus quer de mim e de você, que nós tenhamos um relacionamento estreito com Ele. Então, para que haja um relacionamento estreito com Deus, eu preciso orar, como Jeremias diz, né, no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Então, eu preciso buscar a face de Deus.
em oração, em consagração. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso temer ao Senhor. Eu preciso submeter a minha vontade a dele. Então, quando eu faço isso, eu vou me aproximando mais de Deus e Deus vai se aproximando mais de mim. Porque se nós pararmos para pensar, o motivo maior de Deus ao criar o homem foi ter com ele um relacionamento. Então, quando Deus vem e cria o homem, a proposta divina era se relacionar com essa criatura. Isso a gente vê em Gênesis. Na virada do dia, Deus vinha para conversar com Adão, para conversar com Eva, para interagir com eles. E a partir dessa interação, eu adoro a Deus, eu sou grato a Ele, eu honro, eu o amo e eu cumpro a vontade dele na minha vida. Então, intimidade está ligada à questão da maturidade cristã. É impossível nós vermos um crente maduro na sua fé sem ele ter intimidade com Deus. É paradoxal, é contraditório. Então, quanto mais você crescer em maturidade, mais você vai crescer em intimidade com Deus e, assim, sucessivamente, você vai tendo uma vida de progresso. Muito bem, o nosso tema, então, é vida cristã saudável. Você está aí participando conosco. Nós já agradecemos, porque estamos agora perto de 100 telas que estão ligadas com o nosso IBUcast. Se você ainda não chamou, não contactou ainda com sua família, com seus amigos, faça isso, para que nós possamos continuar crescendo, atingindo mais pessoas que vão estar, com certeza, crescendo na sua fé, na sua intimidade com Deus, como disse o pastor Cabete. E a pergunta é, como está a sua intimidade com Deus? Como você está tendo o seu relacionamento com o Senhor? Hoje à noite é uma noite especial, é uma noite de nós crescermos na graça, no conhecimento e na intimidade com o Senhor. Pastor Joquetan, vamos lá. Como explicar, então, eu acho que essa pergunta, inclusive, ela é um pouco repetitiva, mas eu vou colocar, como explicar cristão com muitos anos de igrejas, mas medianos na sua vida cristã? Muito bem, antes, né, eu vou pedir que você fale aí, porque muita gente entrou depois e chegamos agora já praticamente a 100 telas, que nós temos aí um monte de brindes para sortear no final. Então, além de você mandar o seu, além de você estar assistindo, manda aí o seu oi, né, o seu likezinho, para que quando você manda, automaticamente, nossa equipe aqui é uma equipe altamente qualificada, né? Muita gente aqui no estúdio está trabalhando aí para que vocês possam ser abençoados. E aí ele já está participando. Você não precisa nem mandar seu nome, que automaticamente já aparece aqui. E o sorteio vai ser eletrônico, não é papelzinho não, para não ter nenhum tipo de... Né? Porque estou de olho aqui nesse panetone aqui, cara. Olha só, nós estamos aqui então com delícias em pedaços da Giovanna Brownie, né? Deliciosos, tem aqui 3 kits. Nós temos aqui da Betscan, nós temos um pegador de prato, nós temos um porta-toalha, tudo em crochê, muito bonito, por sinal, e você pode ser sorteado no final. Temos 2 panetones de uma marca deliciosa, como eles não mandaram o merchan, a gente não pode citar o nome, mas tá... Você vai ficar muito bem servido para o seu café da manhã, a delícia que você vai poder ser servido. E temos ali uma Bíblia, nós temos o Manhã com Deus, um livro devocional, e temos um sucesso de vendas, que é o Café com Deus Pai, também temos ali para sortear. Tudo isso vai ser sorteado logo no final do podcast, mas eu peço que você agora fale para os seus amigos, ligue para a sua família, ligue para os seus inimigos, mas espalhe essa boa notícia para que as pessoas possam participar e no final possam concorrer a esses brindes. Além de tudo isso, certamente você vai crescer espiritualmente, porque o tema é muito relevante, o tema é muito importante. Você com uma vida cristã saudável. A resposta, pastor? Muito bem. Então,
É exatamente, né, essa questão que às vezes faz assim, hoje a igreja ser muito criticada, né? Porque a igreja está cheia de pessoas, Átila. Pessoas que às vezes têm muitos anos na igreja, mas nem a pessoa se esforça para crescer e também a igreja não se esforça para oferecer um bom alimento para as pessoas crescerem. Não é isso? Então, assim, você não vai trabalhar para ser mais salvo. Não. A salvação, vamos falar nisso no próximo podcast, né? Ela é eterna, é instantânea, é quando você aceita Jesus. Mas você vai ter que fazer a sua parte para você crescer. Você vai ter que pagar um preço de investir tempo, de ouvir boas mensagens, de ler bons livros. Então, tem igreja hoje, não estamos aqui batendo em ninguém, mas a verdade é essa, que o alimento é um alimento fraco. É como uma criança que se alimenta de coisas que não fortalece, ela não fica nutrida. Então, muitas igrejas, infelizmente, não pregam a Bíblia, não ensinam a Bíblia, não tem classes onde as pessoas... Porque a diferença de uma classe para um culto, você é professor também aqui, né, no Ministério de Família. Uma classe, a pessoa interage, ela pergunta, ela tira as dúvidas, mas num culto ela não tem essa oportunidade. Então, muitas igrejas não dão valor ao estudo, né, ao ensino. Não tem um tipo de escola, pode chamar como quiser, no nosso caso aqui não chamamos de escola dominical, chamamos de escola de crescimento cristão. Exatamente para quê? Para que as pessoas que querem conhecer mais, né? Nós temos classe para casais, nós temos classe para adolescentes, 2 classes para as 2 idades, nós temos classe para jovens, nós temos classe para a terceira idade, as pessoas que já têm uma idade mais avançada. Nós temos aí, me lembra aí, classes para crianças, todas as idades de crianças. Por quê? Porque nós queremos que essas pessoas se desenvolvam, que elas cresçam, que elas tirem sua dúvida. Não é? Uma criança que começa na igreja, desde as classes, da sua classe pequena, ela escuta várias vezes sobre a ressurreição de Cristo, sobre o nascimento de Cristo, sobre a multiplicação dos pães, sobre os milagres de Cristo. Pense nisso, quando essa pessoa chegar aí com 10, 15, 20 anos de igreja, o conhecimento que ela tem. Então eu vejo que às vezes há uma falha nas pessoas, ou seja, tem igrejas que oferecem esse crescimento, mas a pessoa não se interessa. Ela não vem com frequência, quando vem, fica passeando, conversando, fica no celular. Que crescimento ela vai ter? E também vejo a falha pelo lado das igrejas, né? Do evangelho que hoje, muitas vezes, não é um evangelho que se preocupa com o crescimento das pessoas, dos discípulos de Jesus. Por exemplo, Jesus só teve a oportunidade de formar os seus discípulos durante 3 anos. Agora vamos pensar nisso. Jesus passava tempo com eles, né? Eles largaram tudo, alguns eram pescadores e outras coisas mais, eles largaram para estar com Jesus, vivência, convivência. E aí o que aconteceu? Jesus foi paulatinamente, não de uma vez, passando os seus ensinamentos, através de parábolas, às vezes, através de muitos exemplos, e tudo mais. Resultado, Jesus foi para o céu, mas esses discípulos estavam tão preparados que eles levaram o evangelho avante. Por quê? Porque Jesus preparou e eles também se dispuseram a ser preparados, né? Entre os discípulos, lógico, teve o Judas lá. Eu acho assim
tá? Não tome isso como heresia, não, mas o Judas era esse tipo de camarada que não estava muito interessado. Então ele não prestava atenção, né? Ele ficava aí nos seus pensamentos aí, ele não estava muito interessado, não cresceu espiritualmente, né? Porque Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu e se tornou um dos maiores apóstolos. Então veja, quando você tem a maturidade. Já Judas fez o quê? Foi se enfocar. Por quê? Ele não tinha estrutura de crescimento, vamos dizer assim, cristão algum. Não é? Então, é muito importante, meu irmão, você que está me ouvindo aí, minha irmã, meu jovem, adolescente, que você não pare no tempo. Aproveite o que a igreja oferece. Aproveite hoje o que você tem no seu celular. Tem muita coisa que pode lhe instruir. Tem coisas ruins também, mas tem muita coisa que pode lhe instruir, não é? Livros e tanta coisa boa. Então, assim, preciso que você faça a sua parte, e aqui eu chamo a atenção da igreja, não estou citando uma igreja em particular, que você possa, a igreja, assumir o seu papel, não é? Você sabe disso, de educadora, que é isso que a igreja é. Muito bem. Olha só, Paulo diz lá em Filipenses 3,12, ele diz, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Essa declaração do apóstolo Paulo é muito interessante, de uma pessoa que tinha profundo conhecimento, mas que diz que continua buscando conhecimento. Não é verdade, pastor Cavete? Sim, é interessante isso. E essa questão do conhecimento relacionado à maturidade cristã faz com que o crente ele entenda que ele é corpo, alma e espírito, que existem vários aspectos da vida cristã e que ele precisa, sim, cuidar de cada área da sua vida. Nós estamos falando aqui profundamente sobre questões espirituais, mas é importante que um crente maduro entenda que ele deve cuidar do seu corpo. A Bíblia diz que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Então, ele precisa cuidar do campo emocional, do campo espiritual e também do campo físico. O crente maduro, ele quer viver aquela vida abundante que eu citei no início, que Jesus pretende para cada um dos seus filhos. Então, ele precisa ter uma boa alimentação. Às vezes eu vejo cristãos que são dedicados na igreja, que têm práticas devocionais, mas não se alimentam bem. E daqui a pouco isso vai trazer problemas para ele. Às vezes tem crentes que não frequentam periodicamente os profissionais de saúde para fazer um check-up, para ver como é que está o coração, como é que está a questão do sangue. E aqui e acolá a gente vê irmãos amados que enfrentam problemas por falta dessa maturidade, por falta dessa percepção. Deixa eu cuidar do meu corpo, deixa eu fazer um exercício, deixa eu ter um descanso, um lazer. Então, inclusive nós que trabalhamos na linha de frente de igrejas, né, no ministério pastoral, ou outras pessoas que desenvolvem atividades de liderança na igreja, precisam ter um cuidado maior. Eu tenho visto vários colegas pastores tendo problemas de saúde, alguns infartando, e quando você vai analisar o histórico dessas pessoas, eles não estão parando para ter um tempo de descanso, um tempo de entretenimento, um compromisso maior com a alimentação, um compromisso maior com o seu corpo. Isso se estende para cada um dos cristãos, dos servos de Deus, porque Deus quer que eu tenha interesse nesses aspectos da minha vida. Ele quer que eu cuide do espiritual, do emocional e do físico. Tem havido um crescimento muito grande de crentes com ansiedade, com depressão, com fobias. Então precisa sim haver um cuidado do cristão com essas áreas. E aí eu lembro, até com exatidão, havia um tempo que nós fazíamos orações no templo da Igreja Batista União pelas pessoas, elas se reuniam em filas e nós orávamos, ungíamos. E sempre ia um rapaz comigo orar. E ele pedia oração pelo estômago dele. Pastor, orei pelo meu estômago,
tenho alguns problemas, gastrite, eu ungia, eu orava, e ele sempre vinha comigo, recorrente, com o mesmo problema. Aí uma vez eu disse assim, meu irmão, como é que está a sua alimentação? O que você tem comido aí? Aí ele disse, pastor, eu gosto muito de pimenta, pastor. E como é que você vai curar uma gastrite comendo pimenta? Aí eu dei umas orientações para ele ali, rapidamente, meu irmão, cuide da sua alimentação, que com certeza esse problema vai acabar. Então, às vezes a gente acaba espiritualizando algo que não é espiritual. O que falta é uma maturidade ali, uma boa alimentação, uma disciplina de exercício, de prática, né, de exercícios, um esporte, uma corrida, uma caminhada, uma academia. O que falta, às vezes, é o pai sair com a família, com os filhos, com a esposa, para assistir um filme, um cinema, jogar uma bola com o filho. Isso tudo distrai, isso tudo dissolve propostas de estresse, de tensões que essa sociedade acaba, tantas vezes, impondo sobre o cristão. Como eu disse, Deus tem interesse que você tenha maturidade, que você viva essa vida saudável em todos os aspectos. Muito bem, você vê que esse assunto é extremamente importante, é profundo, e quando nós falamos de uma vida espiritual saudável, nós podemos linkar isso com uma vida abundante. E uma vida abundante, ela também é uma vida que cuida do corpo, que cuida da mente, que cuida do emocional, que cuida do espiritual, e que você, assim, fecha um ciclo completo nessa questão de uma vida saudável, ok? Então, se você está gostando, deixa o seu like aí, compartilhe com outras pessoas, interaja conosco pelo chat, deixe a sua pergunta. Nós queremos saber de onde você está nos assistindo, de onde você está interagindo conosco. Talvez você esteja fora do país, talvez você esteja em outro estado. E nós já queremos aí mandar um abraço para os nossos missionários. Nós temos missionários ali em Curitiba, nós temos missionário lá no Rio Grande do Sul, nós temos uma igreja e duas igrejas aqui dentro da zona urbana de Manaus também. Temos lá no Ceará, pastor Assis, irmã Renata e família. Então, se você está ligado conosco, deixe o seu like, comente, faça a sua interação para que nós possamos prosseguir com esses assuntos que certamente vai te ajudar a crescer espiritualmente. Gostaria de falar, pastor? Não, é interessante isso aí que foi levantado aqui, porque às vezes quando a gente fala em maturidade espiritual, a pessoa pensa só na igreja, né? Não, eu cresci, eu agora estou no louvor, eu estou fazendo isso, mas a maturidade, foi isso que você puxou aí, né? Ela envolve a vida da pessoa. Ou seja, quando você cresce espiritualmente, você vai ser muito melhor em todas as áreas. Você vai ser muito mais próspero, muito mais responsável, você terá muito mais possibilidade de fazer um bom casamento, ou se já tem um casamento saudável. Enfim, todas as áreas serão atingidas. Esse é o problema que eu estava falando há pouco. A gente tem muitos evangélicos, mas a gente não vê muita diferença. Por quê? Porque falta maturidade. Né? E essa maturidade acontecendo na vida do crente, ela vai também alcançar, e de maneira específica, esse campo profissional. Um crente maduro na sua fé, ele vai ser um bom profissional, um bom empreendedor, ele vai fazer a diferença lá na empresa dele, como um funcionário produtivo, proativo, como uma pessoa diferenciada. E, infelizmente, quando isso não acontece, a imagem do cristão e, consequentemente, da igreja é atingida. Porque quando nós observamos o inverso, uma pessoa que se diz cristã, não sendo madura, não sendo uma pessoa de testemunho íntegro, lá no seu local de trabalho, quem é que perece? Quem é que vai padecer com tudo isso? A igreja, o nome de Cristo. Né? Olha esse crente. Diz que é crente, mas não para de falar palavrão. Diz que é crente, mas só chega atrasado. Diz que é crente, mas faz coisas erradas no local de trabalho. Então, como disse o pastor, a maturidade cristã, ela vai alcançar as mais diversas áreas da vida dessa pessoa.
Então, um crente maduro, um crente experimentado, inclusive no trânsito, ele vai ser diferente. Ele vai ter um domínio próprio, ele vai agir diferente. Ele vai fazer a diferença. E é importante, viu, Átila, porque a gente está falando muito sobre isso. Aí pode ter alguma pessoa que ela, poxa, eu não cresci, eu vou desanimar. Não. Você pode começar a fazer a sua programação agora, né? As suas metas, né? Eu vou crescer mais esse ano, eu vou ser mais assíduo na igreja, eu vou testemunhar mais, ou eu vou distribuir literatura, ou eu vou, como o pastor Cabete disse, eu vou começar a limpar o meu linguajar, eu vou interagir melhor com meus colegas, eu vou ser um funcionário melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Então, tudo isso nós podemos começar. Não existe. É o reflexo de uma vida cristã saudável, né? Pode utilizar até o pensamento de Paulo, né? Paulo dizia assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Então, você que de repente não estava vivendo uma vida de maturidade, você faz uma autoanálise agora e diz assim, olha, eu preciso reverter e rever a minha situação. Hoje, esse momento é um momento de mudança. Você estabeleça a mudança a partir de agora. Eu vou colocar em prática essas orientações que estão sendo dadas sobre vida cristã saudável e, com certeza, você vai ver o seu progresso, o seu desenvolvimento, porque essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos crentes com uma vida saudável. Eu não sei quem foi exatamente que falou agora, me foge a memória, mas alguém falou o seguinte: compartilhe Jesus com os outros, de preferência, sem dizer nada. Não é? Porque a gente às vezes acha que o nosso testemunho é o quê? A gente tem que falar, a gente tem que pregar, a gente tem que gritar, mas não é. Às vezes, no seu silêncio, né? Então, a gente não quer deixar você aí, meu irmão, minha irmã, desanimado. Você está sendo íntegro no seu trabalho, você está dando um testemunho. Você está sendo prudente no seu falar, você está testemunhando Cristo. Por quê? Porque as pessoas não precisam só ouvir de Cristo. As pessoas precisam ver Cristo através de nós. Né? Então, acho que isso é interessante. Pregue o evangelho, se possível, use palavra. Muito bem, esse é o nosso tema e é um tema extremamente importante. Eu espero que você esteja sendo muito abençoado com tudo que está sendo tratado aqui. Espero que realmente você dê um up na sua vida cristã e possa ser um cristão muito melhor. Nós vamos passar por algumas máximas aqui e vamos comentar elas, ok? Primeira máxima aqui, então, eu vou passar para o pastor Cabete, né? Que é exatamente um pouco daquilo tudo que nós comentamos, mas diz o seguinte: uma vida cristã saudável é resultado de uma vida devocional? Sim, com certeza. Como falamos aqui, à medida que você vai tendo uma vida de devoção a Deus, com base em oração, leitura da palavra, vivência das Escrituras, consagração, você vai crescendo em maturidade, você vai se aproximando cada vez mais do Senhor. E também esse sentido de ser peregrino aqui na terra vai se estabelecendo na sua vida. A Bíblia fala sobre isso. Paulo diz que nós somos peregrinos, ou seja, nós estamos de passagem aqui. A ideia de ser peregrino, ela é essa ideia de alguém que está viajando, está de passagem, mas tem um rumo, tem um objetivo. E nós cristãos estamos de passagem. Nós somos mortais, um dia passaremos para a eternidade, ou então Jesus virá buscar a sua igreja e nós nos encontraremos com ele. Mas a nossa vida, ela é temporária aqui. No entanto, Paulo diz o seguinte, que se a nossa esperança, né, se limitasse apenas a essa existência, nós seríamos os mais infelizes dos seres humanos. Então a nossa esperança está em Cristo. Então eu vivo aqui nesta terra como um peregrino, sabendo que um dia passarei a minha eternidade nos céus com Deus. E tudo aquilo que eu vivo aqui na terra de maturidade cristã, de desenvolvimento cristão, de consagração a Deus, gera um benefício para mim aqui
nessa existência, mas vai gerar também reflexo no porvir, quando eu estiver no céu com Deus. Eu gosto de uma frase, pastor Cabete, que diz o seguinte: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Né? Nós estamos na Terra vivendo uma experiência humana, mas nós somos seres espirituais. Por quê? Eu olho pelo lado do seguinte: o nosso maior tempo de vida não vai ser na Terra, vai ser na eternidade. E na eternidade é até redundante dizer que a gente vai, o maior tempo de vida, porque é eterno, né? Então eu gostei dessa máxima quando eu ouvi isso. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Porque muitas vezes alguns cristãos, até cristão mesmo, ou até pessoas que não são cristãs, elas vão dizer que a vida é aqui na Terra, acabou, aqui na Terra acabou. Então, é praticamente o que você falou, que Paulo diz lá: se nós somos seres que pensam apenas nessa questão terrena, nós somos miseráveis, né? A nossa geração ela é muito influenciada pelo materialismo e pelo existencialismo também, né? Então, infelizmente, isso tem invadido muito as igrejas, o pensamento cristão de prosperidade no que diz respeito a bens, a imóveis, automóveis, dinheiro no banco, viagens, poder econômico. E até a teologia chama de teologia da prosperidade, esse campo de pensamento assim, que tem invadido a mente de muitos cristãos. E esse pensamento existencialista e materialista faz com que o crente pense apenas no aqui e agora. Ele quer desfrutar das benécias, das coisas boas desta terra. Não que eu seja contra isso, mas o pensamento dele, o coração dele não deve estar aqui. Jesus falou que onde estiver o teu tesouro, lá estará o teu coração também. Então, se o tesouro desse cristão está aqui na terra, o coração dele vai estar aqui. Ele nunca vai pensar e desejar a volta de Cristo, ele nunca vai gerar expectativa de um dia estar na eternidade com o Senhor, ele nunca vai sonhar, imaginar e pedir: Maranata, venha Jesus. Por quê? Porque está tudo bem aqui, ele está focado aqui nesse plano e aqui ele quer ficar. No entanto, quando nós observamos as Escrituras, a gente vê sempre Jesus, os demais escritores do Novo Testamento, Paulo, Pedro e os demais apóstolos, mostrando para nós que eu tenho que viver, claro, a minha vida aqui, mas sabendo que eu estou de passagem. É um tempo. Muito bem. Ok, pastor Joquitã, podemos dizer então que uma vida cristã saudável passa por uma consciência de adorador? Sim, né? Nós estamos falando sobre a questão devocional porque é uma ferramenta. Né? O adorador é diferente do religioso. O religioso, normalmente, ele tem uma religião pelo medo. Não é isso? Ele tem medo de alguma coisa, aí ele vai para a igreja, ele pratica boas obras, e é estimulado pelo medo. É muito interessante que a Bíblia diz que o amor a Deus, lança fora esse medo. Né? Nós não adoramos o Senhor por medo. Nós adoramos o Senhor porque cremos que Ele é Deus, é digno de adoração e que a minha missão principal é adorar. Não é? Então, a adoração envolve um conjunto de coisas, né? Que eu preciso ir a um lugar onde todos estão ali reunidos com o mesmo pensamento, a mesma intenção, e ali eu me junto àqueles irmãos para fazer o quê? A adoração, que a gente chama de adoração pública. Mas também a adoração, ela pode acontecer e deve individual. Né? Eu adoro o Senhor sozinho, eu elevo o meu pensamento, eu busco uma palavra bíblica, eu procuro fazer uma oração. Isso tudo vai fazendo o crente ser mais do que, vamos usar essa expressão, né? Mais do que evangélico, porque evangélico é um clichê, né?
O Senhor chamou não pessoas para serem religiosas. Ele chamou as pessoas, a Bíblia é clara, né? Ele está procurando verdadeiros adoradores, né? A adoração começa com a minha intenção. Eu quero adorar. E depois ela vai produzindo em nós o fruto que a adoração produz. Ou seja, se eu estou adorando de verdade, eu vou sentindo necessidade de pedir perdão, eu vou sentindo necessidade de participar mais, eu quero muito mais de Deus, eu quero muito mais de Cristo, eu vou crescendo, né? eu vou evoluindo. E a gente vê, infelizmente, muitas pessoas, Atila, eu acho que você tem conhecimento disso, né? A pessoa vai na igreja e ela sai como se nada tivesse acontecido, né? Ela simplesmente foi. Ela não experimentou nada, ela não, vamos dizer assim, ela não sentiu nada daquilo era com ela, né? Aí ela chega em casa e passa uma semana inteira sem nenhum contato, nem com a Bíblia, nem com Deus, não faz oração. Que tipo de desenvolvimento essa pessoa terá? Que mudança vai acontecer na vida dela, já que a gente não tem força para fazer a mudança? A gente precisa que Deus, né? A sequência é, eu busco Deus e Deus faz o que precisa ser feito na minha vida. Muitas pessoas não, estão querendo fazer o que precisa fazer na vida delas para depois buscar Deus. E não conseguem êxito nisso, né? Então, assim, a adoração é muito importante. Deus fez o homem para ser adorador. Era isso que Deus esperava de Adão, de Eva e de todos os seres que ele criou. Era isso que ele esperava. Isso foi danificado, a gente sabe, né? Foi interrompido e o mundo está aí nessa situação que está por falta de quê? De adoração. Você não adora a Deus só na igreja. Você adora a Deus dentro do avião, você adora a Deus dentro do ônibus, você adora a Deus, como o pastor Cabeto falou, que você é um adorador no trânsito. Então tem que perguntar se algumas coisas que a gente faz condiz com a nossa adoração, entendeu? Muito bem, nós estamos aí bem próximo das 100 telas. Você aí nos ajude a alcançar a nossa meta, né? E nós estamos chegando muito pertinho. Nós queremos mandar um grande abraço aí para alguns irmãos também que estão ligados conosco. Muito obrigado aí ao irmão Sérgio Sena, a tia Eunice, de Boa Vista, Roraima, Josadac e família. E também para a Leuda Sabino, lá em São Paulo, está acompanhando o nosso IBU Cast. A Giovana Lima, acompanhando de Florianópolis. Abraço, Giovana. Deus abençoe vocês. É muito bom ter todos vocês conosco. Certamente a presença de vocês, mesmo que à distância, aquece o nosso coração, nos ajuda a continuar realizando esses encontros através dessa ferramenta maravilhosa que é o IBU Cast, ok? Vamos lá, então, pastor Cabete, outra máxima que diz o seguinte: aquele que vive uma vida cristã saudável entende que é peregrino nesta terra. Você já até colocou algumas situações, talvez não precise se demorar tanto nessa máxima, mas isso é uma realidade, né? Sim. Como eu falei, você precisa entender que a vida ela é breve, ela é passageira, e você deve desfrutar o máximo possível desse plano que Deus tem para você. Então, você que é pai, viva abundantemente a paternidade, se aproxime dos teus filhos, ame-os, filhos se aproximem dos pais. Eu tenho ouvido muitos relatos de pais e filhos que estão em contenda por algum atrito que aconteceu. Então, deixo uma palavra aqui: se há um contrito, há uma dificuldade entre você, pai, e você, filho, ou vice-versa, hoje é noite de perdão. Abra o teu coração para o teu pai, abra o teu coração para o teu filho e diga: filho, me perdoe porque eu falei algo que não deveria falar. Pai, me perdoe porque a minha prática enquanto filho não está boa. Então,
Então, quando você tem essa percepção de rapidez, né, de vida peregrina, que eu estou, tudo é muito rápido, você não vai ficar perdendo tempo com essas coisas de meninos, de essas coisas infantis. Então, se você percebe que tem algo a ser feito nesse campo do perdão, você vai lá, pede perdão, porque se você não libera perdão, o ódio fica no teu coração. A mágoa. Mágoa. E você também impede de que a culpa saia do coração dessa pessoa que espera o teu perdão. Falo para as famílias, né? A gente percebe uma investida muito intensa do diabo contra as famílias. Há muitos divórcios acontecendo no Brasil e também dentro das igrejas evangélicas. Muitas pessoas não estão lutando pelos seus casamentos. A gente vê uma desestruturação familiar muito intensa acontecendo no nosso país e no mundo. E a gente precisa entender que essa não é a vontade de Deus. Então, eu enquanto peregrino, eu enquanto servo de Deus, eu preciso ser exemplo, eu preciso colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem e quer para mim. Porque se nós, enquanto igreja, falharmos nessa missão de levantarmos os princípios, a bandeira da fé, os bons valores, a própria palavra de Deus, as pessoas que estão aí fora vão se espelhar em quem? Vão ter como referencial que tipo de família, que tipo de pessoa. Então eu sou da época que o cristão que não era católico era chamado de protestante. Então, onde passava um protestante, quando alguém era chamado de protestante, você podia saber que aquela pessoa tinha um conceito bom, tinha um bom testemunho no seu trabalho, na sua família, na sua sociedade. Hoje há um pejorativo muito grande, há um desdém muito grande, às vezes até em torno do próprio nome evangélico. Porque as pessoas vão perdendo esse senso de urgência, esse senso de amor, esse senso de temor a Deus, e essa questão de viver em santidade, de fazer a vontade de Deus, como resultado de uma verdadeira salvação. Então, um peregrino, um verdadeiro peregrino de Cristo aqui nesta terra, ele não tem dúvida da sua salvação. E por conta de ele ter essa consciência de ser salvo, ele vive essa vida cristã saudável, madura, e isso gera um impacto aí na sociedade. Muito interessante. Pastor, quer comentar? Chegamos aí, 104. 104 telas. Olha só, aí, batemos nossa a meta, nossa meta, né? Alcançamos nossa meta. Parabéns, uhul. Muito obrigado por você muita estar conosco. Muitas dessas metas aí tem 3, 4 pessoas assistindo, né? Então a gente fica muito feliz. E eu só quero abrir um parênteses aqui, né? Para perdoar, como o pastor Cabete falou, você precisa ter maturidade. Sim. Não é? Sim. A maior parte dos crentes que não perdoa, eles ainda não têm maturidade. A verdade é essa, porque à medida que nós crescemos em Cristo, nós vamos fazendo exatamente como Cristo faria. E Cristo me perdoou. Eu olho para mim e falo assim, cara, se fosse eu, nem eu me perdoaria, né? Mas Cristo me perdoou, perdoou a cada um de nós aqui. Que desculpa eu tenho para não perdoar alguém, né? Muito bem. Próxima máxima diz aqui o seguinte, pastor Joquitã: ser servo é reflexo de uma vida cristã saudável? Olha, essa pergunta é interessante. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que as pessoas querem ser servidas, né? Ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser servido. Você acha que chegou aqui, ou talvez por uma condição financeira melhor, você precisa ser servido. Mas como é que fica essa questão, pastor? É interessante o que você falou, né? A gente tem que trocar a pergunta. A pergunta que as pessoas estão fazendo hoje, até pelo tipo de pregação que é pregada, né? É assim, o que eu vou ganhar? O que Jesus vai fazer por mim? Se eu for para a igreja, eu vou ganhar o quê? Se eu for trabalhar,
com as crianças, ou com os adolescentes, ou participar de um coral. Enfim, o que é que eu vou ganhar? Ou seja, a mente das pessoas é: Jesus é meu servo, eu faço as coisas e ele me paga. Mas você tem que entender que Jesus é Senhor. Se você quiser colocar Jesus como servo, ele não aceita esse lugar. Essa é uma coisa que o Senhor não abre mão. Ele é Senhor, e Senhor absoluto. Ele não está dividindo o senhorio dele, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Né? Então, essa maneira de se comportar de muitos cristãos, isso mostra a imaturidade. Porque o que nós realmente teríamos que perguntar é: o que é que eu posso fazer por alguém tão especial que morreu por mim, que deu a sua vida por mim? O que eu posso fazer por Cristo, como foi dito aqui, nessa minha breve passagem por essa terra? Imagine se todos os crentes pensassem nisso. Quanto nós estaríamos avançados, né? Em evangelismo, em missões, fazendo um trabalho social. Era totalmente diferente. Mas as pessoas, como foi dito aí, você falou sobre isso, elas estão querendo ser servidas. Então a pergunta delas é: Jesus, o que o Senhor vai fazer por mim? É até interessante, eu estou estudando isso sobre Paulo, né? Porque Paulo fez duas perguntas para Jesus, né? A primeira é: quem é o Senhor? Quem tu és? Né? Eu quero conhecer, eu quero saber quem é que o Senhor é. Isso faz parte da maturidade cristã, né? Pergunte de muitos crentes aí quem é Jesus, que ele não sabe, né? A segunda pergunta foi: o que o Senhor quer que eu faça? Né? O que é para eu fazer? Qual é a minha missão aqui? Talvez a sua missão, meu irmão, seja uma missão que não seja visível, que você tem que fazer um trabalho que as pessoas não vão notar. Não é? Quantas pessoas nesse momento estão trabalhando aí em países, por exemplo, muito pobres, missionários, voluntários, fazendo um trabalho que ninguém está divulgando. Não sai na televisão, não sai, né, nos meios de comunicação, ele está ali fazendo trabalho. É um coração que está dizendo assim: o que o Senhor quer que eu faça? Então, eu estimulo para você, hoje, você aí, mais de 100 telas, talvez 300 pessoas estejam nos assistindo ou mais, faça a pergunta: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? E Jesus vai dizer para você. E a minha proposta é: faça o que ele disse para você. Não faça o que ele disse para o pastor Cabeto, para mim, para o Átila. Não, ele falou para você porque ele escolheu você para fazer esse trabalho. Né? Então, faça bem feito, faça para a honra e para a glória do Senhor. Eu acho que isso dói na gente. A gente vê que o crente hoje quer que Jesus seja servo dele. Ele está todo tempo exigindo, né? Reclamando. Nós estamos vivendo um tempo, tanto na sociedade aí fora, quanto nas igrejas, de pessoas que querem ser servidas. Então, isso tem que se inverter. Eu penso que a igreja dá grandes oportunidades de voluntariado, de você servir a Deus. E uma vez eu vi o senhor falando também, né, que o salário é muito bom, porque o teu patrão é o melhor, não só desse mundo, mas da eternidade. E realmente é uma verdade. Se você encarar por esse lado, você vai ver que realmente vale a pena você talvez levantar um pouco do banco, estender as mãos, estender, puxar a blusa ali e colocar a mão na massa e trabalhar para o Senhor. Todos os ministérios da igreja hoje são oportunidades de você servir a Deus. Basta você realmente se dispor e querer servir ao Senhor. Isso é muito interessante o que você disse, tá? Né? Para todo esse público aí que está nos assistindo. Tem trabalho para todo mundo. Né? Desde que você não queira fazer só os trabalhos que aparecem, né?
Você tem muita coisa para fazer. Né? Então, a igreja é uma comunidade que quanto mais tem pessoas servindo, mais eficaz ela fica. Né? E pessoas estão servindo, nós temos o trabalho social, por exemplo, dentistas, médicos, advogados, fisioterapeutas, quantas pessoas servindo, e isso não tem nenhuma publicidade. Eles estão fazendo porque estão fazendo para Deus. Então, meu irmão, minha irmã, à medida que você vai crescendo, não fique aí só absorvendo. Faça também para o Senhor, né? Muito bem, nós queremos mandar um abraço, então, para as nossas igrejas filiais. Nós temos igreja ali no Iranduba, pastor Zenildo e irmã Genisa, são os nossos pastores daquela igreja ali. Se você está no Iranduba e você mora no Iranduba, creia, tem uma igreja muito boa ali, procure ali pela Igreja Batista União em Iranduba, você será muito bem recebido e será certamente muito bem alimentado espiritualmente. Rua Lupécio Ramos. Né? Rua Lupécio Ramos, bairro, eu não lembro agora, Morada do Sol. Pronto, Morada do Sol, ok? Em Manacapuru, estrada de Manacapuru, quilômetro 69, eu acho que é esse o quilômetro. Pastor Pedro Bentes, a irmã Lourdes, perdão, e Joyce e também o Washington estão ali, com o Mesaque também, estão ali atendendo ali naquela nossa igreja, que é uma igreja muito bonita, muito confortável, você será muito bem atendido ali. Lá em Bela Cruz, no Ceará, nós temos a irmã Renata, pastor Assis, já mandei um abraço para eles, reitero o nosso desejo de voltar a esta cidade, se Deus permitir ainda esse ano, estar lá com vocês, fazendo um sextou casais ou um sabadão família, será certamente um momento muito agradável. Abraço para o meu irmão Arlindo Andrade e família, estão nos assistindo, continue firme na fé, meu irmão, continue forte no Senhor. Para a classe da melhor idade, olha, a classe da melhor idade são os nossos anciãos, né? Aqueles que têm uma maturidade, não só na fé, mas também na idade. Deus abençoe vocês. Nós temos uma classe, se você está nos assistindo, você precisa de uma classe, precisa de uma igreja onde tem uma classe que atenda a essa faixa etária, aqui na Igreja Batista União nós temos, e você será muito bem atendido ali com os professores e líderes desse ministério, ok? Família da Juliana, da Juju, olha, mandando parabéns. Juju está completando hoje, a filha do irmão e os diáconos Regilson e Iraneide. Ela está completando 13 aninhos. Deus te abençoe, parabéns. Ainda aguardamos o bolo, tá? Não esquecemos não, cafezinho com banana frita, né? Uma delícia. Vânia Pimentel está assistindo lá de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Vânia, Deus abençoe, viu? Aproveite esse tempo, aproveite esse local muito bonito, mas mantenha a sua fé em Jesus, o seu compromisso com o Senhor, porque certamente Ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Sérgio e Ângela, né? Eu não lembro agora o nome da cidade, né? Mas Sérgio e Ângela, que eram do nosso ministério, na verdade continuam no nosso ministério, né? Você não sai do nosso coração, ok? Vamos lá, pastor Cabete. Entender que uma vida cristã saudável o torna um mordomo dos bens do Senhor. Olha só, essa é interessante, porque você não é dono de nada, né? Tudo que Deus te deu até hoje não é teu, você é mordomo das bênçãos e da graça do Senhor. Mas como desenvolver, então, como entender, na verdade, essa questão, pastor Cabete? Porque muitas vezes as pessoas acham que tudo é meu, né? Sabe aquela questão de criança que não quer dividir o seu brinquedo com ninguém? De repente, tudo é meu. Como é que faz isso? Como é que coloca isso? É interessante, né? Então, eu penso na maturidade que Jó teve, lá no capítulo 1, verso 21 do seu livro, quando ele diz, parafraseando, né? Nu eu vim para esse mundo e nu sairei dele. Então é importante nós pensarmos como Jó pensava. Porque tudo que nós temos, tudo que nós somos,
vem em decorrência da bondade, da graça e das misericórdias de Deus para conosco. Então, no final das contas, nós somos, de fato, apenas administradores, mordomos daquilo que Deus confiou a nós. E Ele quer encontrar em nós não maus mordomos, mas bons mordomos, porque nós vamos também prestar conta a Deus daquilo que Ele colocou à nossa disposição. Então Deus deseja que nós sejamos crentes generosos, não egoístas. E aí eu volto a frisar, infelizmente há uma pressão muito grande desse contexto social que nós vivemos para que as pessoas sejam egoístas, né, individualistas, pensem só em si. Mas quando se fala em cristianismo, quando se fala em maturidade cristã, se fala no coletivo. Lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 47, nós vamos ver o estilo de vida que a igreja, chamada como igreja primitiva, tinha, de compartilhar os seus bens, de ajudar aos necessitados, de se interessar pela dificuldade do outro. Então as pessoas que eram mordomas dos bens que Deus havia lhes dado, elas compartilhavam isso com os outros, de maneira que não havia necessidade que não fosse suprida no meio da igreja cristã. Isso precisa acontecer. Nós, enquanto cristãos, precisamos inicialmente observar a nossa comunidade, as pessoas que precisam de um apoio, de uma ajuda, de uma orientação, olhar para a nossa comunidade mais externa e também ser uma igreja atuante, uma igreja que gere e que receba a simpatia da comunidade. E com isso nós vamos colocando em prática essa questão de sermos crentes que são agentes de Deus, instrumentos de Deus para abençoar pessoas. Então Deus vai me dando recursos, Deus vai me fazendo prosperar, Deus vai me dando condições financeiras. Eu não retenho isso para mim simplesmente, mas eu vou encontrar uma maneira de dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me concede recursos e condições de ter uma vida boa, mas eu quero investir no teu reino, eu quero investir na tua igreja, eu quero investir na tua causa, eu quero ver o evangelho crescendo, se desenvolvendo através da minha vida. E é interessante que quando nós observamos as Escrituras, existem alguns casos de pessoas que alcançaram o coração de Deus pela generosidade financeira que tinham. Jesus está diante do gasofilácio do templo e ele vê vários ricos ali depositando imensas quantias. E de repente vem uma viúva pobre e deposita ali 2 moedas de cobre. Jesus fala para os seus discípulos: olha, essa mulher deu mais do que todos, porque as pessoas estavam dando sobejos das suas sobras. Essa mulher deu, na sua pobreza, tudo aquilo que ela tinha. E aquilo ali foi um ensinamento forte para os discípulos. Temos também o caso de Dorcas, uma mulher que pelas suas obras e pelas suas esmolas também gerou um impacto tão forte na sua comunidade, que quando ela faleceu, houve uma comoção tão grande. Depois Deus permitiu que ela voltasse à vida novamente, para que ela continuasse essa sua mordomia, essa sua forma de amar as pessoas através das suas obras e das suas esmolas. E por fim, Cornélio. É interessante esse texto bíblico, que diz que as esmolas de Cornélio subiram à presença de Deus. Nem sempre nós paramos para pensar que Deus também se interessa da forma e da maneira como nós usamos os nossos recursos. Se você é um crente egoísta, um crente que guarda tudo para você e você não investe na obra de Deus, isso vai gerar um impacto. E aí eu não posso dizer que você é um crente maduro, porque nessa área da sua vida ainda há imaturidade. Mas quando Deus olha e observa em você uma pessoa generosa, uma pessoa que ele sabe, se eu der para essa pessoa, ela vai compartilhar e ela vai ser um canal de bênção, eu vou conseguir agir através dessa pessoa, mais e mais eu creio que Deus vai disponibilizando para esse Muito crente. bem, vocês tiveram aí vários exemplos bíblicos, inclusive, e nós estamos aí chegando ao final do nosso podcast. Nós ainda temos ainda o sorteio para realizar. Nós queremos
que você comente, que você possa deixar o seu like, que você faça o seu comentário para que nós saibamos como foi importante, se foi importante para você esse tema, vida cristã saudável. Também quero deixar para vocês aí, para você pensar um pouquinho. Nós não temos tempo mais para comentar tantos temas, tantos pontos aqui, mas eu quero deixar para você aí refletir. Primeiro, leitura da palavra de Deus, a Bíblia, bons livros, é importante para o seu crescimento espiritual. Então, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de buscar conhecimento, não deixe de investir em bons livros para que você possa crescer espiritualmente, ok? Oração, nós poderíamos tirar um podcast só para oração, só para falar de oração, como já o fizemos, creio, em uma outra oportunidade. Mas a oração é uma ferramenta para uma vida cristã saudável. Como é que está o seu tempo de oração? Como é que você está se colocando na presença de Deus e tendo essa conversa com o Senhor, esse diálogo com o Senhor? Outra coisa também, pastores, congregar, frequentar uma igreja. Talvez esteja falando para alguém aí que não está frequentando uma igreja. E se você está em Manaus, você tem uma opção, que é a Igreja Batista União. Mas se você está em outro estado, se está em outro país, busque uma igreja onde você possa congregar, onde você possa ser alimentado espiritualmente. Falamos aqui também sobre trabalhar, né, ser voluntário, servir ao reino com os seus dons, com os seus talentos, para que você possa crescer espiritualmente. E por fim, testemunhar a sua mudança de vida, manter-se firme na fé, dar o seu testemunho, dizer o que você era antes e depois de Cristo, né? O que Cristo fez na sua vida, qual foi a mudança que aconteceu. Nós temos esses temas todos aí, mas eu vou deixar que se os pastores quiserem ainda comentar alguma coisa, senão nós vamos daqui a pouco fazer o sorteio. O pastor quer colocar? Então, vamos concluir, não é? Ainda dá tempo, eu acho, você mandar aí rapidinho para participar do sorteio. E fique ligado que quando a gente concluir aí o nosso podcast hoje, já vai ser avisado o novo podcast, que será agora dia 17, não é? E dia 17 vai ser sobre salvação, desvendando a salvação, né? Então tá aí, ó, já aparecendo aí para você na tela, será o nosso próximo podcast. Olha, muito obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo tempo que vocês dispensaram. É isso que foi dito, vamos orar mais, vamos ler mais a palavra, vamos frequentar mais a igreja que oferece um bom alimento para o nosso crescimento, vamos adorar mais o Senhor. E vamos ficar crentes amadurecidos. Não vamos ser meninos, qualquer coisa ficar com raiva, qualquer coisa quer sair da igreja. Não, nós vamos ser maduros, tá certo? E é isso que eu espero, ter uma igreja cada vez mais com crentes maduros. Que Deus te abençoe e uma boa noite. Fica ligado aí, já vamos ter os sorteios e não esqueça, dia 17, o novo podcast. Pastor Cabete, suas considerações finais. Muito obrigado também. Com certeza eu volto para minha casa com um entendimento mais amplo sobre maturidade cristã. Falo como Paulo falou, não alcancei a perfeição, estou nesse processo de crescimento e desenvolvimento espiritual, como todos nós cristãos estamos. Entenda, você não está sozinho nessa caminhada. Estamos juntos. E com certeza Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar para que a vida abundante que Ele tem e quer para os seus filhos se estabeleça na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe e se prepare para o próximo podcast, que já foi avisado, que eu tenho certeza que vai ser mais um momento de bênção nas nossas vidas. Obrigado. Muito bem, obrigado por você estar conosco, mas ainda não terminou, nós vamos fazer o sorteio, nossa equipe está preparada aí, tudo ok, podemos começar? Vamos já começar a fazer o sorteio. Nós temos aí... Como? Sim, nós vamos aí, ó, começar os sorteios. Vamos começar aqui pelo que está mais próximo de mim, né? Eu estou com Giovanna Brown aqui, 3 kits da Giovanna Brown. Depois nós temos a
esse material todo em bordado, em crochê, porta-papel, porta-toalha e qual outro? Equipe? Para colocar saco de lixo, né? Para você colocar ali, chamado puxa-saco, ok? E aí temos as duas caixinhas com panetone trufado, aonde você vai se deliciar, gotas de chocolate, eu acho, deve ser uma delícia esse negócio. E os livros que nós temos, 2 livros e uma Bíblia que você para o seu crescimento cristão, ok? Então vamos lá, vamos para a Giovanna Brownie, vamos ver quem é o ganhador, ou a ganhadora, né? Olha aí, gente, faz festa aí. Maria Isabel Alves, olha aí, a primeira a ser sorteada, kit de delícias em pedaços aqui, gente, olha que maravilha. Próximo, vai anotando aí pra gente não se perder, gente. Poliana Cabete. Olha lá, Franciele Brito, oi Franciele, acabou de ganhar mais um Giovanna Brownie. Direto de Fortaleza, né? Maravilha, vamos lá. Faltou. Maravilha. Arlindo Andrade, olha aí, primão. Maravilha aí, ó. Chocolate pra você também, ó. Uhul. Maravilha aqui, ó. Vamos agora aí para os... Vamos sortear os crochê? Olha lá, vamos sortear os crochê. É os 2 juntos, ô, equipe? É os 2 juntos, hein? Vai ganhar os 2, vamos lá. Quem vai ser o ganhador? Estou brincando aqui que o Fernando iria ganhar. Rosinete Veloso. Maravilha, Rosinete, é seu. Já está separado aqui, guardadinho para você. Segure aí, pastor Joquitã. E aqui nós vamos sortear agora os panetones. Olha só que delícia, gente. Eu espero que minha esposa ganhe. Vamos lá. Próximo, 3, 2, 1. Edmilson Salles de Freitas. Ei, um panetone. Vamos sortear o próximo panetone. É bom que a gente já come com ele ali no estacionamento, né? Vamos já comer agora mesmo. Aqui, ó. Próximo, Emanuele Vieira. Emanuele, é seu também o outro panetone. Maravilha. Pode colocar aí, pastor. E agora nós temos os livros. Pega aí para mim, por favor, Cabete. Pastor Cabete. Aqui, os outros também, por favor. Ok. Quem é o próximo, então? É esse daí. Andando com Deus. Tatiana Caldas. Olha aí, Tati. É seu. Tem que mandar Manhã pelo correio. com Deus. É seu, tá separado aqui. A irmã Próximo. Lúcia pega, né, pra ela. A Bíblia Sagrada, lindona essa Bíblia, gente, vocês vão gostar. Gracinete Soares. Ei, é seu, Gracinete. E agora, o Café com Deus Pai. Vamos lá, quem é? Quem será? Ok, rodou, chegou. Eri Cascais, olha aí, deve ser da família Cascais, certamente, né? Café com Deus, Eri, é o seu, tá? Erineide Cascais aí, olha, maravilha, parabéns. Gente, maravilha, obrigado pela sua companhia, obrigado por estar conosco nesse podcast. Nosso desejo, nosso profundo desejo, desejo do nosso coração, quanto os pastores e diretoria da Igreja Batista União e também de toda a equipe que aqui está por trás, trabalhando voluntariamente, é que você tenha uma vida cristã saudável. Que Deus te abençoe. E esperamos você no próximo IBUcast para junto nós desfrutarmos da companhia uns dos outros. E não esqueça, nós teremos os nossos cultos e esperamos encontrar vocês e poder abraçá-los também. Que Deus abençoe, beijo no coração e nós nos vemos nas próximas oportunidades. Paz e bênção.